vamos falar da 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência Nacional da Saúde aconteceu no ano de 1986. Ela foi um marco. O principal acontecimento ali foi o marco da criação do SUS. Ela é extremamente importante, é cobrada em todas as provas por isso. Só para contextualizar um pouquinho o que é que acontecia. Nós vínhamos de uma época pós-ditadura militar, onde a opinião das pessoas não estavam sendo tão levadas em consideração. Nós tínhamos restrição do que a gente podia falar, do que a gente podia dizer, do que a gente podia pedir. Então, os movimentos sociais buscavam muito ter qualidade de saúde, saúde oferecida para todos, universalidade do atendimento. Esses eram os pedidos da população. Baseado nesses pedidos, baseados nessa necessidade de ter saúde para todos, de ter igualdade nos atendimentos, de ter qualidade de atendimento, porque nós tínhamos uma saúde, de modo geral, muito voltada para tratar. Era lindo ter equipamentos. Quanto mais equipamento, quanto mais o hospital era mecanizado, melhor era para nós, na nossa cabeça. Depois nós fomos descobrindo que é melhor prevenir do que remediar e passamos para a era da prevenção. Pouco antes da 8ª conferência, pontos importantes aconteceram. Nós tivemos conferências internacionais de saúde e documentos internacionais de saúde estimulando o que? A prevenção, a promoção de saúde. Mas no Brasil já se fazia, mas se fazia em pequeníssima quantidade. Então, dessa conferência, ela foi um marco fundamental na saúde. E às vezes, gente, vocês vão ver que eu copiei literalmente do livro, eu copiei literalmente do texto, porque a prova, em algum momento, já pegou este texto que eu coloquei aqui em verde, copiou e colou no gabarito. Então, eu só faço esse textão, essa cópia, quando a banca já usou esse texto na íntegra ou quase na sua totalidade. Então, foi um marco fundamental na saúde pública brasileira, definindo o conceito de saúde ampliada e servindo como base para a criação do SUS. E quando foi que o SUS realmente foi criado? Quando o SUS realmente se tornou consagrado? As ideias do SUS surgiram na 8ª Conferência, em 1986. Mas a consolidação do SUS só veio na Constituição Federal, em 1988, quando passou-se a se legislar sobre o SUS. A existência do SUS passou a estar registrada em um documento oficial, que é a nossa Constituição, para que ela fosse criada. E dizia que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Por que eu estou sinalizando isso? Porque nós temos outras questões da banca FGV e que lá na nossa área restrita nós vamos discutir mais questões da banca FGV com o mesmo estilo, com o mesmo conteúdo, que podem ser aplicadas novamente no ENARE ou que podem ser muito parecidas no ENARE. Então, coloquem isso aí na cabeça. O que é importante, o ano, porque também já foi cobrado, o ano da Conferência Nacional de Saúde, o ano da Constituição Federal, quais são os termos que estão escritos na Constituição Federal, a FGV já cobrou, e ainda um ponto importante que também já foi questão de prova é a primeira participação dos usuários aconteceu aqui, nessa 8ª Conferência de Saúde. Você vê que a foto foi colocada aqui estrategicamente porque tinham pessoas participando, pessoas votando, pessoas escolhendo. A lei 8142, ela só veio depois para organizar como é que seria, mas a primeira vez que nós tivemos participação dos usuários já foi nessa 8ª Conferência de 86. Porque lembra que existia um movimento da população a fim de participar da saúde. A Lei 8142, que surge depois, junto com a Lei 8080 no ano de 90, aí ela regulamenta como é que vai acontecer as conferências de saúde, os conselhos de saúde, quantos usuários vão participar,
Mas a primeira participação de usuários já aconteceu na 8ª Conferência de Saúde. Então, o que nós temos é que a 8ª Conferência de 86 criou um arcabouço para o SUS, a estrutura do SUS, por isso arcabouço. Ela criou a estrutura do SUS, ela criou as propostas do SUS e o SUS se consolidou quando a Constituição foi escrita, quando a Constituição foi divulgada, assinada e aceita por todos. E ainda nós tivemos a criação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, porque nós vínhamos brigando pela reforma sanitária. A participação popular é sinônimo de reforma sanitária. A reforma sanitária foi feita pelas pessoas, por várias pessoas da sociedade e não apenas pelos usuários. Tinha participação de profissional, tinha participação de médicos, não tinha participação expressiva de políticos. Não foi um político que criou a reforma sanitária, foi a comunidade, foram as pessoas.